Olá, pessoal. Esse é o nosso segundo episódio do Grupo Podcast. Sejam todos bem-vindos. Essa é uma iniciativa do grupo de alunos do segundo semestre da Teologia da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, para cumprir créditos de extensão curricular do MEC. O tema da nossa conversa é comunicação, e os participantes são alunos da Teológica de São Paulo. A nossa convidada nessa tarde é a nossa irmã Rafaela 60. Ela atua profissionalmente na área e investe em seus talentos em comunicação e mensagens do Evangelho para a comunicação surda. Com todas essas atribuições, resumir dizendo que ela é uma comunicadora por natureza. Fazem parte do nosso grupo de alunos aqui o nosso irmão Henrique de Souza, Tiago Chagas, o Chan, Roberto Josias e eu, Donivaldo, mais conhecido por Dinho. E a nossa convidada de hoje é a Rafaela 60. Seja bem-vinda, Rafa, fique à vontade. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, ministério e a tradução de Libras. Olá, pessoal, é um prazer estar com vocês. Que legal essa iniciativa de poder transmitir conhecimento através dos entrevistados. E eu comecei a minha trajetória na comunicação, a minha comunicação é um pouco diferenciada. Eu sou comunicadora e a minha comunicação é através da língua de sinais, da Libras. E eu aprendi bem criança, tinha convívio com surdos, sempre conversando com surdos. E aí, depois, mais crescidinha, minha avó, ela foi uma das pessoas que mais me incentivou. E aí ela falava, na minha igreja tem um ministério com surdos. Eu morava em Ilhéus, Bahia, e a minha avó morava em Jequié. Então, ela sempre falava assim, tem um ministério com surdos, você vai aprender Libras. Quando eu nasci, ela dizia, olha, quando você nasceu, você movimentava tantas mãos e os dedos compridos, e para uma mão pequena com os dedos tão longos igual os meus, é porque tinha um propósito mesmo. Então, ela falava, você nascer com dom, eu pensei que você seria pianista, ia aprender piano, tocar para eu cantar na igreja, tocar para nós estarmos juntos na igreja louvando o Senhor. Mas eu vejo que a sua comunicação, através da língua de sinais, você pode fazer algo diferenciado com os surdos. Então, a minha avó, ela hospedava mais dezenas de surdos, mais de 50 surdos no seu sítio, em Casarão. Então, lá os surdos andavam a cavalo, nadavam na piscina, pescavam no lago. Então, tinha sempre essa convivência com o diferente. Minha avó gostava muito de agregar e receber pessoas que fosse diferente. E não foi diferente com relação aos surdos, porque ela sempre recebia. E aí, quando ela ligava para mim, ela falava, olha, filha, vai estar aqui os surdos e eu tenho certeza que você vai aprender Libras. E aí, quando eu fui para Jequié, quando eu vi a língua de sinais, que eu já brincava com surdos, já fazia alguns gestos, a comunicação era sempre gestual. Alguns gestos que nós fazemos no cotidiano, como tchau, comer, beber. Então, quando eu vi que tinha uma língua, tinha uma estrutura, e que tinha possibilidade de falar essa língua e transmitir tudo o que nós pensamos, né, todas as nossas ações, foi então que eu comecei a estudar a língua de sinais. Eu tinha 13 anos de idade. E assim, por sorte, minha família sempre investiu, então eu saía da Bahia, de Jequié, e ia em outros estados, como já fui no Paraná, para estudar a língua de sinais. Já fui também no Nordeste, algumas regiões do Nordeste também fazer cursos. E foi quando minha mãe já morava em São Paulo, resolvi vir para São Paulo para poder estudar e me especializar nessa área. Hoje, eu sou intérprete da classificação do SBT, sou intérprete de campanhas políticas como governador do estado de São Paulo e agora o candidato também do PSOL à Prefeitura de São Paulo. E sou a professora de Libras do Patati Patatá na TV. Também faço tradução da sessão inclusiva no Circo Show do Patati Patatá. Tenho a minha própria empresa chamada Arte Libras. Com isso, nós impulsionamos e fazemos vários tipos de projetos para mídia, com comerciais, documentários, filmes, para a TV Futura e para outras emissoras também. Então, é isso. O meu currículo é um pouquinho vasto. Sou pedagoga, bacharel em letras Libras,
amo estudar, e o meu objetivo está aqui, que você me encontrou, não só pelo profissionalismo, é porque também, além da parte profissional, que é muito ascendente, porque é o dia a dia, também sou líder de um grupo chamado Metas, um grupo, um ministério chamado Metas, da Igreja Batista. Então, assim, para mim é uma honra poder trabalhar para o Senhor através daquilo que Ele me deu, que é esse talento, essa facilidade de aprender e transmitir através da comunicação em Libras a mensagem para os surdos. Inclusive, assim, eu amo louvor, amo traduzir louvor, é muito bom, tem muitas expressões, mas transmitir a mensagem tem algo diferencial, porque a gente consegue penetrar realmente no coração das pessoas e saber que através da nossa vida a gente pode impactar as pessoas a aceitarem a Jesus. Então é um privilégio poder trabalhar com aquilo que eu amo e também servir ao Senhor através desse talento, essa habilidade que Ele me deu. Legal, isso é muito bom, né? Em outras palavras, se torna também uma pregadora, né? Para aqueles que são muitas vezes deixados de lado, né? Isso Na é parte maravilhoso. mística, nós somos coautores do autor. Então, o autor fala e o tradutor, seja da língua de sinais ou de outra língua, ele é coautor. Por quê? Porque ele também pode interferir, ou seja, ele não pode deixar de ser fiel, mas ele pode fazer interferências para que a pessoa que está recebendo a comunicação tenha facilidade de compreensão. Muito bom. A nossa segunda pergunta é, de forma prática, como que você define o que são Libras? É a língua brasileira de sinais. Ela é uma língua reconhecida. Muitas pessoas falam que é oficial, uma língua oficial. Não, a nossa língua oficial é o português, mas a Libras é uma língua reconhecida. E tem status da mesma coisa, estudos acadêmicos e tudo mais, da língua oral. Gramática, tem escrita da língua de sinais. Então, ou seja, semântica, fonética, pragmática, tudo isso tem na língua de sinais. Então, hoje, no Brasil, a comunicação da língua de sinais se ampliou bastante. Quando eu era criança, era bem mais, tímida, ou seja, era menor. Hoje, não, a língua de sinais se avançou, porque temos a língua já reconhecida e tem o decreto 5626, que também faz com que regularize cada vez mais a língua de sinais como comunicação na área educacional, na saúde, na mídia. Então, hoje, por isso que na parte política, os políticos hoje têm a obrigação de colocar a janelinha na língua de sinais, para que realmente todos os brasileiros possam compreender. Então, os surdos é considerado estrangeiro no seu próprio país, se não tiver acessibilidade. Então, havendo acessibilidade, ele consegue compartilhar e compreender como nós, ouvintes. Legal, e essa integração com eles, dentro do seu próprio país, ela é muito importante até para a aceitação de toda a população, né? E entender e compreender que eles são pessoas como nós, que têm uma deficiência, mas que também necessita de cuidados e tem direito a acessar qualquer coisa que existe dentro do nosso país, né? Precisa ser levado até eles para eles terem acesso a tudo isso, né? Sim, se tem acessibilidade, não tem barreira de comunicação. Se Certo. não tem, aí há barreira. Por isso que nas igrejas, muitas igrejas estão preocupadas com relação a ministério com surdos. Eu vejo isso, que há uma preocupação, mas isso precisa ampliar mais ainda. Se ele é estrangeiro no seu próprio país, imagine com relação à evangelização dos surdos. Então, precisamos pensar, como igreja, de ter um ministério com surdos na nossa igreja, de ter essa comunicação, de acolher os surdos de uma forma igualitária. Ou seja, ter pessoas que saibam se comunicar, porque é importante que a igreja possa acolher, acolher. Não só os tradutores, não só os simpatizantes, não. A igreja precisa aprender. Deus te abençoe. A igreja precisa aprender um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E aí, tudo bem? E a saúde? E os filhos?
Então, assim, a igreja precisa aprender língua de sinais para poder acolher bem os surdos. Legal, isso é muito bom. E isso é muito importante também para o convívio social deles no meio religioso, né? Fazer eles se sentirem parte da igreja, né? Isso mostra o quão importante eles são para nós, como cristãos, e para Deus também, né? Isso é Sim, se somos maravilhoso. irmãos, você me chamou de irmã. Isso é algo muito precioso. Nós somos irmãos, porque participamos da mesma família, a família de Deus. Participamos do mesmo corpo, ou seja, somos um no Senhor. E os Sim, surdos, como é que ficam? Então a gente precisa pensar que cada vez mais a gente inserir esse plantar de consciência para que as pessoas possam refletir. Se eu tenho uma igreja, pastor, pensar, se eu tenho uma igreja, eu preciso que seja uma igreja para todos. Então, precisa de rampa, precisa de banheiros acessíveis, precisa de tradutores, intérpretes de Libras, e precisa que a igreja abrace também, acolha também, aprenda a língua de sinais. certo, isso é muito importante de verdade. A terceira pergunta é: o que mais te motiva na interpretação de Libras e quais foram os eventos mais marcantes que você recorda? Olha, o que me motiva na língua de sinais é que eu sou realizada na língua de sinais. Porque, assim, estar falando dela é muito prazeroso e fácil para mim. Então, assim, estar na frente das câmeras, para mim também é super fácil, porque todos os dias eu gravo. É sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, feriados. Estou sempre de frente às câmeras. Então, é algo muito corriqueiro, natural. Mas quem sou eu? Eu, Rafaela. Eu sou um pouco tímida, mas na frente das câmeras não, eu consigo me realizar. Então, eu consigo incorporar a pessoa que está falando e transmitir aquilo de uma forma, através do meu corpo, as expressões, através da Libras. Então, eu acredito que me realizo na língua de sinais. Então, essa realização vem do amor e a dedicação de anos. Eu tenho mais de 20 anos que eu vivo só para estudar, só para cada vez mais me aprimorar na língua de sinais, nas traduções, para ministrar cursos, treinamentos, workshops. Então, assim, a minha vida é dedicada à língua de sinais, eu não sei fazer outra coisa. Dizem que eu faço muitas coisas, mas eu gostaria de fazer até mais. Mas a gente só tem 24 horas. Mas, assim, a dedicação, o amor. Então, assim, muitos projetos, eu pego alguns projetos que começam de manhã e acaba à noite. Uau, Às vezes, o meu parceiro, sempre eu estou com parceiros intérpretes para fazer o revezamento de 20 em 20 minutos, o parceiro ou a parceira ficam cansadas, eles ficam, Rafa, você não cansa. Então, quando a gente realmente ama aquilo que faz, parece que nem o cansaço chega para nós. Então, assim, eu já fiz grandes eventos mesmo. Mas eu acredito que no Allianz Parque, na pandemia, fizemos uma live dentro do carro, com o Patati Patatá. Foi um show transmitido ao vivo e também para as pessoas, dentro do carro, no uau, Allianz Parque, em São Paulo, capital. Então, naquele dia foi muito emocionante. Foi muito, muito mesmo, porque quando nós chegamos no palco, que apresentaram para nós o palco, e que a gente olhou tudo aquilo ali vazio. E depois a gente viu todo mundo no seu carro. E o distanciamento, principalmente a equipe tinha um cuidado muito grande comigo por conta da minha imunidade. Então, assim, todo mundo sempre chegava perto de mim, cheio de máscara, álcool em gel o tempo todo. Eu ficava um pouco mais isolada. Então, assim, o estúdio que foi montado para mim foi num lugar também preservado. A pessoa que selecionaram a pessoa para estar com a gente, que já tinha feito teste de Covid, estava tudo certo. Então, assim, eu vi um cuidado, tanto comigo, com o profissional, mas, assim,
um cuidado com as pessoas, todo mundo no seu carro. E vendo aquele show, foi um show muito emocionante. O Oswaldo Bery, que era o nosso diretor que faleceu tem pouco tempo, estava com a gente. Então, eu acredito que esse evento foi um evento bem marcante para mim. Só que, assim, eu estou acostumada a fazer eventos grandes, eu sempre estou em eventos grandes. Então, assim, eu entro para traduzir eventos, a gente chega muitas vezes no hotel um dia antes, faz reconhecimento do local, vê onde vai ser o estúdio, e nisso a gente fica o dia todo fazendo a tradução, né? Então, assim, muitas gravações, então requer um preparo físico, porque de qualquer forma é o tempo todo ali, né? A sua coluna, o seu braço. Então, assim, requer um preparo físico, requer também uma assistência muito grande para nos deixar confortável para poder exercer o trabalho da melhor forma. E eu estou sempre fazendo eventos, e é muito legal, porque em janeiro mesmo eu fiz um evento que foi eu contar algo diferente. Uhum. A gente estava traduzindo um evento de uma multinacional, na Unilever, e a gente estava traduzindo para os promotores. Foi uma sessão de palestras, de encontros, foi bem legal, é algo reservado mesmo da multinacional. E nisso, eles levam várias pessoas, então levou Jojo Todinho, levou Simone Mendes, e aí a gente estava traduzindo, eu e a minha parceira, e aí entrou o Tandy, que ganhou a medalha de vôlei no Brasil. Então, assim, medalha de ouro. Aí ele entrou. Quando ele entrou, eu dei um sorriso, eu reconheci. A minha parceira não reconheceu. E aí eu continuei traduzindo, ele olhou, aí eu fiz um sinal para pegar uma cadeira, colocaram a cadeira, ele sentou. E aí, quando eu fiz o revezamento, eu falei assim, eu não vou perder essa oportunidade de tirar uma foto com você. Quanto eu torci, como a gente vibrava quando você entrava na quadra. Então, isso é legal, é a gente saber que a gente pode conectar pessoas também que não conhecem a Jesus, e através da nossa simpatia, através do nosso carinho, nosso amor, não só admirar, mas também trazer algo diferente, algo novo. Porque, de qualquer forma, nós somos luz. Então, se eu estou naquele lugar, eu posso iluminar aquele lugar, como no Allianz Parque, lá com todo mundo na pandemia no seu carro, mas também em grandes eventos com multinacionais. Tem essa, mas várias outras nós fazemos. Então, assim, várias marcas. E é muito legal, porque a gente vê na televisão a pessoa, já trabalhei com ela, já traduzi, já fiz vários tipos de atividades com essas pessoas. E saber que a gente pode ser luz nesse lugar. Fazer algo diferencial. Com o nosso comportamento, com o nosso sorriso, com nossa simpatia, com nossa comunicação. Poder levar a Cristo através do que nós somos. Então, estar em grandes eventos, para mim, assim, é prazeroso. Amo fazer esse tipo de traduções. Tenho equipe. Agora mesmo, no final do mês, a gente já vai para um lugar para fazer um trabalho em um grande evento. Então, assim, levar uma equipe, ter a responsabilidade de levar essas pessoas e ser pessoas realmente que trabalhem com ética, com dedicação. Não precisa ser a pessoa com a mesma religião, até mesmo porque eu valorizo muito a diversidade. Diversidade de cor, diversidade de gênero, enfim, estar com pessoas e mostrar com o nosso comportamento que a gente pode, que nós somos diferentes, que a gente pode fazer diferença através com nosso testemunho, é algo também muito, muito bom, muito impactante, que é algo que eu também sempre penso. Sempre que eu vou para os eventos, hoje mesmo, tem uma equipe trabalhando em um grande evento, em um stand de uma grande empresa aqui em São Paulo. E aí, eu já fico sempre perguntando, chegaram bem, se alimentaram, quando retornam para casa, quero saber que todo mundo está bem. Então, eles falam assim, Rafa, trabalhar com você é diferente de trabalhar com as outras empresas. Trabalhar com a sua empresa tem um diferencial. Tanto eu, como as pessoas que trabalham comigo, têm o mesmo carinho, a mesma forma de se trabalhar. E, então, com isso, a gente consegue realmente fazer com que o testemunho da gente seja ampliado
em várias outras instâncias, vários outros lugares. Legal. Dentro disso, então, o que te motiva é o amor, né? O amor pelas pessoas, o amor pelo seu trabalho, né? E isso é muito interessante, porque realmente é o amor que conecta todas as pessoas, né? Se a gente não tiver amor por aquilo que a gente faz, se torna apenas uma obrigação, né? E o amor, tanto ao trabalho como às pessoas, nos faz ser dedicados, assim como você colocou aí, que você e toda a sua equipe são dedicados em toda a área de trabalho que vocês atuam. Isso mesmo. Certo. Tem que ter uma pitada de conhecimento, porque nós somos cristãos e não podemos esquecer que temos que estar sempre atualizando, estudando. Então, assim, eu tenho formação acadêmica para aquilo que eu faço. Então, eu tenho pós-graduação, eu tenho 2 formações acadêmicas, eu tenho habilitações do MEC em várias instâncias, instância média, também no meio acadêmico, na faculdade, que eu posso lecionar, traduzir. Então, a gente tem que juntar conhecimento, o amor, conhecimento, a dedicação, e aí colocando a petadinha de cada um deles, para que realmente a gente possa falar com propriedade. A gente tem que ter respaldo para poder se posicionar. E como cristãos, nós temos que estar sempre se posicionando através do conhecimento. É tanto que na nossa igreja a gente está ministrando, a gente está no meio do curso de Libras, e eu ministro o curso de Libras junto com 2 professores. Estou à frente, eu que ministro a maioria das aulas, só quando eu estou na correria de algum evento, de alguma gravação que eu preciso fazer, é que eu não vou, mas assim, só foram 2 vezes até esse curso, né? Até agora, metade do curso. Então, isso é importante. Alguém está à frente que tenha conhecimento, tenha respaldo. Então, o nosso curso de Libras, a gente vai dar certificado. E eu posso me emitir esse certificado. Primeiro, porque eu tenho uma empresa que possa emitir. Segundo, porque eu tenho formação acadêmica, respaldo, que eu possa também emitir esse curso. Então, assim, eu tenho reconhecimento do MEC, dos meus certificados, ou seja, sou aprovada, tenho proficiência em língua de sinais. Então, tudo isso. Então, nós, como cristãos, a gente não pode estagnar, a gente não pode parar. Parar das distrações, mas focar no conhecimento, no estudo, o estudo da palavra de Deus, ter o nosso devocional, ter uma vida com Cristo, para aquilo que a gente faz, porque não adianta só o amor, dedicação, conhecimento, mas na área da religiosa é necessário algo singular, que muitas pessoas às vezes esquecem, deixa um pouquinho para depois, mas algo principal, uma vida com Deus, devocional, ter unção. Tem que o surdo olhar, ver a minha tradução e se arrepiar, sentir a presença de Deus, ver que é verdadeiro por ser língua de sinais, de uma forma cada vez mais facilitada. Eu faço isso para poder ensinar, já doutrinar e também transmitir, mas ter unção. Porque no meio religioso é diferente dos grandes eventos. Nos grandes eventos requer amor, dedicação, né? Conhecimento, Sim. mas na área religiosa tem que ter unção. Às vezes, o ouvinte que não sabe Libras olha para mim e se sente impactado. Nossa, eu senti através do sorriso, eu senti através da expressão do corpo, algo diferente na vida dela. Então, assim, isso é super importante para nós, no ambiente religioso, nós que somos batistas, de saber que a gente vem com toda essa bagagem e tem que vir com unção também, para impactar, para que cada vez mais na nossa igreja haja avivamento, haja presença de Deus, haja realmente esse sentir e cada vez mais possamos ser transformados com o Espírito Santo atuando em nossas vidas. Legal, isso é muito importante, a questão de você ter unção, você saber o conhecimento, saber passar aquilo para as pessoas, né, e impactar as pessoas. Ele tem que ser muito verdadeiro, tem que ser muito honesto com Deus e com as pessoas, né? Porque, como você disse, o intérprete ele tem que ser muito fiel àquilo que o pregador está falando. Agora, dentro disto, como que a Bíblia é traduzida para a língua de sinais? Respeitando a gramática da Libras.
A gente pega o português e transmite através da língua de sinais, que é outra gramática. Então, a gente pega o texto em português e faz a transcrição na gramática da Libras. Então, é assim que é traduzido. Numa pregação, uma dica, até mesmo as pessoas que estão no Ministério com surdos, uma dica, sempre peça ao pregador os versículos que ele vai trabalhar na pregação. Por exemplo, tem pregadores que fazem um esboço. O meu pastor mesmo faz um esboço. Ele coloca tudo que ele vai citar, os exemplos, as pausas e tudo mais. Ele é muito, assim, organizado, né? A pregação dele é toda feita assim, que você lê, você vai saber realmente, você vai traduzir. Só que muitos pregadores não fazem a mesma coisa, né? Eu tenho a sorte que tem um pastor que faz todo o seu sermão digitado e manda para nós e tudo mais. Então, a gente lê, compreende bem, sabe os sentidos, procura alguns sinais que muitas vezes não... Qual o sinal de Samaria? Esse aqui. Ah, se eu não sei, então eu vou procurar. Qual é o sinal de Samaria? Eu vou lá, procuro, vai citar. Isso vai ser citado na pregação. Mas, quando o pregador não faz esse esboço, que não desmerece em nenhum momento, porque quem convence, quem fala e quem atua é o Espírito Santo, peça ao pregador os versículos que ele irá trabalhar. Quais são o versículo base? Então, com o versículo base, você lê a história e já começa já a imaginar uma tradução, já começa já a imaginar a forma que pode ser traduzida. Então, como é que é traduzida? Você ouve em português e faz a transcrição na língua de sinais. Legal, isso é muito importante. E essa cooperação entre pregador e o tradutor para a língua de sinais, ela é muito importante na questão da compreensão de quem vai traduzir e também para quem está ali ouvindo, né? Tem ali é, sedento pela língua de sinais, que no nosso caso seria a comunidade surda, né? Se não houver essa cooperação, torna o trabalho de vocês mais difícil, né? Quase não impossível, mas ele vai ser bem mais penoso para vocês no quesito de ter que fazer um preparo maior, e havendo essa cooperação, vai fazer com que flua melhor o trabalho de vocês e vocês tenham a oportunidade de fazer algo mais excelente ainda para essa comunidade. Quais são os desafios na tradução dos textos teológicos para a língua de sinais? Maiores desafios que você enfrenta? Olha, o maior desafio que nós enfrentamos é com relação aos sinais, nome de pessoas, cidades, porque não há sinais para todas as pessoas da Bíblia e nem para todos os lugares que a gente cita na Bíblia. Então, o desafio maior é esse, eu vejo na tradução. Na compreensão, eu vejo que para o surdo compreender que, por exemplo, Samaria, depois Jerusalém, depois Monte das Oliveiras. Então, assim, aonde fica? Então, assim, quando o pregador fala, ou a região de Jerusalém é a região tal, explica melhor o local, para nós, como tradutores, transmitir e os surdos visualizar, porque os surdos, ele ouve com os olhos e fala através da língua de sinais com as mãos, então ele precisa visualizar. Então, quando visualiza, é muito mais fácil. Então, assim, eu vejo que o desafio é de saber a localidade que está acontecendo. Quando foi que estava acontecendo? Porque com isso, quando tem um contexto histórico, nos ajuda a compreender melhor. Então, com isso, a tradução também ajuda bastante. Então, o desafio é quando não tem esse contexto histórico, quando a gente não sabe os sinais das pessoas que estão sendo ditas, e muitas vezes são personagens principais, o local também, que aí a gente usa muito o empréstimo linguístico, só que o empréstimo linguístico, ficar toda hora falando o empréstimo linguístico também não é legal, porque cansa muito os olhos dos surdos. Então, eu acho que o grande desafio nosso
é criar mais sinais no ambiente religioso. Certo. Realmente, dentro disso eu vejo que o preparo da mensagem com contexto histórico, ele é muito importante. Fica até um alerta para a gente na questão do preparo das mensagens, né? De fazer algo facilitador para vocês também, né? Isso vai contribuir bastante para essa parte. E qual é o Sim, maior desafio na comunicação com o público, muitas vezes desprezados e pouco valorizados socialmente? eu acho que assim, o maior desafio que eu vejo é a barreira atitudinal. Porque assim, os surdos estão na igreja e as pessoas não chegam perto para dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Ai, eu não sei. E se o surdo chega perto e começa a sinalizar, a pessoa fica tão afobada que sai correndo. Então, assim, eu vejo que o maior desafio é a barreira atitudinal. Porque se você tem atitude de, mesmo não sabendo Libras, igual eu quando era criança, que não sabia e usava gestos, você usa alguns gestos, você deslancha na comunicação. É querer. Mas se você tem uma barreira atitudinal, não. Eu tenho medo de falar com ele. E se ele falar muito, eu não sei o que fazer. Então, fica essa barreira, o tempo todo. Então, os surdos, eles ficam isolados, geralmente com nós, intérpretes, geralmente com as pessoas que sabem Libras. Então, ele chega na igreja, dá uma boa noite, a pessoa já faz assim, com medo dele falar mais. Isso aqui eu presto atenção. E aí, quando entra, ufa. Então, dessa forma, eles já estão acostumados, de verdade, os surdos já estão acostumados com esse tipo de atitude. O que nós temos que quebrar é esse tipo de atitude. De eles chegarem na igreja e falar, oh, boa noite. Boa noite, tudo bem? E a família? E a filha? Ah, que linda! Sua filha tá linda. Oh, que legal, você tá forte, você tá saudável, o que que tá fazendo? Conversar, né, do cotidiano. E o trabalho, tá tudo bem com o trabalho? Então, quando quebrar essa atitude, e esse romper requer de nós ter o interesse de aprender a língua de sinais. E o Ministério com Surdos ter também essa possibilidade de ministrar um curso de Libras. Então, encontrar com surdos e não ter medo. Ir lá, conversar, dialogar. Não sabe a língua de sinais. Usa gestos. Os surdos já estão acostumados, porque onde eles vão, eles não têm pessoas que sabem Libras. Então, usa gestos, dá um jeito, mas se comunicar. Então, quando a gente pensar que quando nós chegamos num lugar, nós queremos ouvir um boa noite, um olá, tudo bem? E se colocar no lugar do outro. Quando ele chegar também no nosso ambiente, falar, olá, tudo bem? E ter uma atitude diferente. Então, acolher realmente os surdos. E não deixar só para os intérpretes, os simpatizantes, para o pastor, não, a igreja, as pessoas. Romper essa barreira atitudinal. Isso mostra também o qual distante nós estamos deles, né? Porque a maioria de nós não se preocupa em romper essa barreira de fato, né? E a gente deveria se preocupar. Assim como a gente busca um conhecimento teológico, um conhecimento sobre uma pregação, sobre algum outro irmão, nós deveríamos buscar, pelo menos, como você está dizendo, boa noite, como você está, como vai a família, né? A gente sair da nossa zona de conforto e saber que a gente pode mudar essa realidade para eles também e tornar eles mais acessível ao nosso meio, né? Fazer com que eles se sintam à vontade, né? Achei interessante isso. Muito bom. Como a interpretação de Libras pode ajudar a inclusão de pessoas surdas na igreja? Dando acessibilidade. Quando tem acessibilidade, há realmente a inclusão. Certo. E qual a importância de termos intérpretes de Libras em nossas igrejas evangélicas? Evangelizar os surdos. Isso é que é importante. Por quê? Os intérpretes de Libras estão saindo
para suas carreiras profissionais e deixando de lado a igreja. Então, as pessoas precisam entender que nós temos nossa vida religiosa e nossa vida profissional. E não deixar de lado a igreja, mas sim continuar como profissional e na igreja ministrando como obreira. Eu sou uma obreira dos surdos. Então, eu ministro através da língua de sinais a palavra do Senhor. E tenho a minha empresa, tenho minha equipe de surdos, trabalho em mídia, trabalho em TV. Então, tenho a minha parte profissional, mas também não esquecendo da parte também religiosa de evangelização dos surdos. Então, isso é algo que a gente tem que estar sempre pedindo a Deus para que o Senhor possa estar capacitando, nos ajudando, e também a organização. Eu sei que muitas vezes eu tenho que ir nos eventos, mas alguns eventos a minha equipe vai. Não vou porque é inegociável, tem ceia, é o primeiro domingo do mês, eu preciso estar na igreja. Ou quando, há um fato curioso na minha igreja, na Páscoa teve cantata. E cantata, primeiro ano que a gente teve a cantata, de manhã e à noite. Então foi desafiante, foi 9 horas da manhã e depois 6 horas da tarde. E aí eu fui de manhã, cedinho, fomos, e aí nós apresentamos, eu fiz a tradução, e no final já fui correndo para o carro e fui para o circo fazer a tradução da sessão inclusiva do Patati Patatá. E fui lá, fiz a tradução, já mandei mensagem, por favor, prepara um almoço que eu vou chegar, eu preciso comer. Já cheguei lá no camarim, já tinha o meu almoço, então eu comi, me maquiei, entrei para o show, traduzi quase 2 horas, o show é 1h40, mais ou menos, 1h45. Traduzi todo o show, entrei no carro, depois de novo, correndo, fui em casa, tomei um banho, tirei toda aquela maquiagem, vesti a roupa e fui para a igreja. Fui para a igreja, ministramos, apresentamos, traduzi, e toda a equipe também junto conosco, e é isso. Naquele momento eu fui lá no circo e fiz a tradução, mas não deixei de esquecer de traduzir de manhã e nem à noite. É tanto que o pessoal da intercessão ficaram alerta, monitorando. Rafa, chegou bem? Já chegou aí no circo? Eu falei, já, vou sair, vou pegar de novo estrada, preciso das orações. E isso é que é ser família. Sabiam que eu estava lá por conta do lado profissional, mas como é importante estar na nossa igreja amada, com nossos irmãos, fazendo com que, através das nossas vidas, possamos levar a luz de Cristo, a evangelização. Então, isso aí, não deixar de lado. O Senhor levanta pessoas para orar, para ajudar, para apoiar. Então, ou seja, uma pessoa que foi lá no camarim, levou o alimento, eu pude almoçar. Muitas vezes às vezes não consigo comer, igual todo mundo, meio-dia, às vezes eu vou almoçar 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, mas a gente precisa do alimento para o corpo, e o Senhor é o alimento do nosso espírito. Então, ter pessoas apoiando, pessoas ajudando, a gente consegue dar conta, a gente consegue levar a evangelização através da nossa vida e através do nosso talento. Legal, e isso de fato é motivador, né? Para a gente ver essa dedicação sua em estar presente nos eventos da igreja, né? Em poder levar para esses irmãos também o conhecimento do Senhor. E muitas vezes você precisa abrir mão de alguma outra coisa para estar ali, né? E realmente tudo na nossa vida ele gira em torno disso, né? De alguns momentos abrir mão de algo, porque tem algo primordial à nossa frente, o qual ele é muito mais importante do que a carreira profissional em alguns momentos. E como a comunidade surda tem respondido à inclusão e acessibilidade em igrejas evangélicas? Bom, os surdos eles se sentem acolhidos naqueles ambientes, até mesmo porque eu percebo que hoje é um ambiente também terapêutico, ou seja, recebemos pessoas nas nossas igrejas com dificuldades, Sim. com desafios.
Então, é um ambiente também terapêutico. Muitas vezes a gente está triste, a gente quer ouvir uma palavra, vai na igreja para ouvir uma palavra, uma confirmação, sentir que o Senhor possa estar trabalhando em cima dos nossos desafios, dos nossos problemas, pedindo ao Senhor milagres, né, para as nossas situações. Então, assim, as igrejas, elas hoje se preocupam de ter um ministério com surdos, mas eu percebo que a evangelização fica só para aquelas pessoas do ministério. Então, isso precisa ampliar um pouquinho mais. Então, as pessoas entenderem que a preocupação não é só com louvor, não é só com o pregador, mas é com a recepção, é a pessoa que fica ali no estacionamento, é com a equipe de cantina, então, e também com o Ministério com surdos. Então, percebo que, assim, isolam essa responsabilidade somente para as pessoas que estão em contato com surdos diretamente. Então, eu penso que a igreja precisa ampliar sua consciência, sua visão para todas as áreas. A gente pensar de todas as áreas, a gente pode evangelizar pessoas. Legal. E tem acontecido alguma mudança ao longo desses anos em direção a isso? Sim, sim. Quando eu comecei, que foi o Ministério com Surdos na Igreja Batista de Jequié, lá na Bahia, então, assim, as pessoas tinham, assim, mais vontade. Hoje, deixa um pouquinho a igreja de lado e vai mais para o lado profissional. Eu percebo que está havendo essa separação. E com isso, outras religiões, diferentes da nossa, que é uma religião protestante, ou seja, evangélica, cristã, tem diminuído um pouco e outras religiões têm avançado, principalmente das afrodescendentes. Então, assim, elas têm avançado, crescido, e aí os surdos que simpatizam com esse tipo de doutrina seguem. Então, assim, a igreja evangélica antes, quando eu era adolescente, que eu sempre estava nos congressos. Sempre que, uma vez ao ano, tem um Congresso Nacional de Obreiros com Surdos. Geralmente é em uma capital. E tem o Congresso Estadual de Obreiros com Surdos. Então, todo estado também faz o seu encontro. Então, era aquela expectativa de poder ir nos lugares. Então, eu fui para Curitiba, naquela expectativa. E como baiana, a gente não tinha nem roupa para isso, né? Então, teve que comprar roupa grossa. Chegando lá, tivemos que ir ao shopping comprar também mais roupa, porque um frio daquele, sair no quentinho do nosso Nordeste para ir para o frio. Mas foi um tempo bom, uma semana muito boa em Curitiba. Eu lembro bem que foi algo que impactou bastante. Então, lá tinha lotado, a igreja enorme e lotado de intérpretes, de surdos. Então, assim, hoje eu percebo que diminuiu um pouquinho o interesse, diminuiu também esses encontros. Então, com isso, outras religiões têm abraçado a comunidade surda. Que eu, de verdade, assim, eu acredito que se a pessoa gosta, se a inclina para aquilo ali, não sou eu que vou julgar. Mas, como cristã, sabendo da palavra, do conhecimento de Cristo, da salvação, do plano de salvação, eu quero eles junto comigo. Sim. Então, assim, não tem um tipo de preconceito nenhum, como eu falei para ti, nem de cor, nem de gênero, até mesmo porque na minha empresa tem pessoas diversas. Eu acredito na diversidade, gosto da diversidade. Contudo, eu penso, se a gente puder atrair essas pessoas para o plano de salvação, para Cristo, isso que é o nosso objetivo como cristão, como irmã, como corpo de Cristo, como também ministra dos surdos. Atrair eles para junto conosco. E que mais igrejas possam criar
montar ministérios com surdos, pessoas engajadas no evangelho da comunidade surda. Então, isso é extremamente relevante. Tem um pastor, o pastor Silas, que de vez em quando a gente conversa, e eu brinco com ele, nossa, mais de 25 anos nos conhecemos, eu era adolescente, pré-adolescente quando eu conheci ele. Ele tem uma vida dedicada ao evangelho, com relação ao evangelho dos surdos. Hoje ele fica no interior de São Paulo, e ele vai para muitas capitais, está sempre viajando, ministrando. E ele ministra, falando e em língua de sinais. Isso é maravilhoso. Ter um pastor que possa atingir os dois públicos, ou seja, o público ouvinte e o público surdo. Então, eu também, através da língua de sinais, eu com as pessoas me olhando, vendo o meu trabalho, pode também sentir a presença de Deus. Então, nós somos canais e tem que usar esse canal para cada vez mais evangelizar e trazer pessoas e cada vez mais a gente possa ter nas igrejas esse ministério. Isso é magnífico, né? Você ter a capacidade de ministrar a palavra e, ao mesmo tempo, traduzir ela em libras, né? É maravilhoso, né? E Sim. é utilizar o dom que Deus deu realmente, né, para alcançar esses irmãos, né? Alcançar essas pessoas de forma que elas venham compreender, né, a Cristo como Senhor de suas vidas. Agora, Rafa, dentro disso, quais recomendações você daria para igrejas que ainda não têm intérprete de Libras, mas que desejam incluir esse tipo de serviço dentro do seu cotidiano de cultos? Procurar pessoas referentes, que tenha referência, tenha conhecimento e tenha opção. Então, procurar pessoas que realmente trabalham com surdos para poder fazer a implantação desse ministério. Eu já implantei em alguns lugares já esse ministério. Então, é um trabalho que nós fazemos assim, de um acompanhamento de 2 a 3 meses. Eu já fiz acompanhamento de 1 ano com a igreja. Então, a gente vai lá, implanta o ministério, o que é implantar? Explicar direitinho qual o objetivo, como conduzir, como ministrar, ensinar a língua de sinais e depois acompanhar, dar aquela mentoria. Então, isso Uhum. é super importante também. Então, o que eu indico é procurar pessoas que tenham referência, pessoas realmente que são compromissadas no evangelho com surdos, pessoas que tenham conhecimento acadêmico, ou seja, não vai lá falar qualquer coisa, né? Então, tem um conhecimento tanto da palavra como também uma formação acadêmica para poder juntar esses dois e fortalecer e ter muito amor e carinho. Se você ama pessoas, ama Jesus e queira ter esse ministério na sua igreja, une as duas coisas. Traz uma pessoa com referência na área da Libras, traz também consciência para os irmãos abraçar essa causa. Então, aí, juntando tudo, você consegue criar um ministério maravilhoso na sua igreja. Muito bom. Até porque existe uma grande preocupação em relação a isso, né? Porque, como você disse, o intérprete, ele tem que ser fiel, né, ao que está sendo passado para as pessoas. E se ele não for fiel, ele pode distorcer tudo aquilo e causar um grande problema para a igreja local também, né? Sim, sim, sim. O maior problema que a gente pode ter é as pessoas não aceitarem a Cristo. Então, Exatamente. isso é o que eu penso. As pessoas aceitarem, as pessoas terem uma vida de oração. Os estudos que eu acompanho, eu sempre bato na tecla. Vida de oração, devocional. Como está a sua vida de oração? Alguns chegam para mim e assim, quando se fala da fidelidade de transmitir, eu digo também da fidelidade com relação à ética. Por ser pessoas, muitas vezes eu sei como está o casamento, eu sei como estão as finanças, eu sei dos projetos, dos sonhos. Então, a gente tem muita cautela, tem muita ética de ouvir, guardar com a gente, nunca transmitir, porque de qualquer forma são pessoas, quando a gente está liderando pessoas, você acaba conhecendo um pouco mais. Então, assim, muitas vezes eu sei do casamento, o que está acontecendo no casamento. E cada vez mais
mostrar que a solução disso é ter um devocional, ter uma vida, um momento. Qual o momento do seu dia que você ora? Isso eu sempre bato na tecla dos surdos. Por quê? Porque eles abrem a Bíblia, muitas vezes eles não compreendem, porque é em português, uma língua diferente da sua. Então, ele lê, ele compreende ou não compreende, mas, através da tradução, ele consegue compreender. Então, pega esse conhecimento, junta esse conhecimento da palavra, junto com o conhecimento de quê? Da sede do Senhor, de buscar o Senhor, e ter o seu momento particular. Ter o seu momento particular, ter o seu momento como família, sentar na mesa, orar, agradecer, ter palavras de gratidão, palavras que cada vez mais a gente possa profetizar bênçãos na nossa casa, na nossa vida, ter uma vida com Cristo dentro da igreja e fora da igreja. Principalmente fora, porque na igreja a gente fica muito pouquinho, né? 2 horas por semana. E a devocional, e a vida com Cristo? Todos os dias, na nossa casa, transmitindo cada vez mais o Evangelho através da leitura da palavra e também ter seus momentos de oração. Isso é importante, né? Seria como o nosso pastor ele fala, né? Você cobrar, né, da pessoa, e aí, como você está, né? Você pedir uma informação dele, como você está com Deus, como você está gastando o seu tempo, né? Isso é muito importante, né? E também eu creio que fazendo isso mostra o quão importante ele é para você, né? Para a igreja, né? E estar interessado na sua vida com Deus. Agora, olhando para tudo isso que a gente tem falado, olhando para o futuro, como que você vê a inclusão de pessoas surdas na igreja evangélica para o futuro? Olha, eu posso falar da minha expectativa ou do que eu vejo? No geral. Pode falar da sua expectativa, pode falar como que você vê tudo isso. Olha, eu vou citar um exemplo e vou dizer o porquê que eu vejo dessa forma. Sim, Eu tenho um amigo, ele mora no interior de São Paulo, e ele me levou na igreja dele. Falou, Rafa, vem aqui na minha casa. Eu fui na casa dele, peguei a estrada, fui na casa dele. Fui na casa dele e depois nós fomos para a igreja e foi aquele momento gostoso, prazeroso. Depois se levou anos, já tem uns 7 anos. E aí eu encontrei com ele, porque às vezes a gente está muito junto, depois a gente dá uma separada, depois volta, amigo é assim, né? sim. E aí então eu encontrei com ele há pouco tempo, foi no começo desse ano. E aí eu perguntei, Tiago, e aí como é que você está? Está firme na igreja? Ele disse que não, não estou firme. E aí eu falei assim, olha, então você vai ser um motivo que eu vou orar, uma das pessoas que eu vou orar, para que possa voltar para a casa do Senhor. E aí eu passei um tempo orando, e aí a gente se encontrou de novo, né? Trocamos mensagens por aplicativo, e ele falou, Rafa, olha para isso aqui, eu estou na igreja. Eu, a minha esposa e meus 2 filhos. Então eu fiquei super feliz de saber que ele estava fora e ele retornou. Então a minha expectativa é que as pessoas possam entender que a solução de todas as coisas e a razão de viver nessa vida, na vida eterna, é Cristo. E que as pessoas surdas possam estar nos ambientes evangélicos, possam estar na igreja, buscando ao Senhor como nós. Então, o que eu vejo para o futuro é que cada vez mais as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo e se render, porque não adianta ser tocado, né? Jesus, ele chama, o Espírito Santo está ali chamando, incomodando, não, vai para a igreja, deixa essa vida, muda de vida, seja transformado. Mas se não tiver o querer, a vontade, não adianta. O Espírito Santo, Jesus, ele é educado. Ele vai lá,
Incomoda, incomoda, incomoda. Se você não aceita, é a sua escolha. Mas que as pessoas possam ser tocadas e possam se render a esse grande amor. E aí estar na casa do Senhor, buscando a pessoa, buscando a sua família, buscando e todos servindo ao Senhor. É isso que eu vejo, as pessoas se rendendo a Cristo. Muito bom. Isso é importante também. Ah, e é legal você ver dessa forma, porque é a expectativa nossa, né, em não só alcançar toda a população, né, para Cristo Jesus, mas incluir eles e mostrar que são importantes para o Senhor, que são importantes para nós, né, e que a gente está ali se movendo para que essa inclusão aconteça, né. Isso torna-se prazeroso levar o evangelho, como você disse, né, do seu amigo. É prazeroso. Você orou e de repente você vê ele ali com a família, esposa, filhos, né? Isso é motivador, né? E nos leva a continuar levando o evangelho até eles. E dentro disso, de toda essa expectativa sua, o que você vê, o que você tem como alvo, faltam muitos passos ainda a serem dados para que isso aconteça? Quais Eu são esses acredito, passos? eu acredito que sim, porque nós somos muito preconceituosos. O preconceito está aqui. Então, assim, quando romper esse tipo de preconceito, eu digo isso porque, de verdade, eu observo no ambiente empresarial. As pessoas, né, a instituição, a empresa vai lá, prega empatia, diversidade, direito de todos, e tem legislação para tudo isso. Tem. Mas aí o surdo é deixado de lado. Aí ele não adquire conhecimento, ele não aprimora, ele fica sem entender e aí ele é demitido. É isso que acontece. E aí, trazendo isso para a nossa realidade como igreja. Se eu vou na igreja, não recebo um bom dia, nem um boa tarde, uma boa noite. Não sou acolhida. Não me sinto importante. Nenhum líder vai conversar comigo, ou seja, um pastor, ninguém vem conversar comigo. Então, eu fico ali isolado, com o mesmo grupinho. Quando vem um outro grupinho me chama, se eu sou, eu não digo fraco, se eu estou morna, eu Aham. vou. Então, eu vejo que a atitude de empatia faz diferença. Porque dentro, muitas vezes, nós somos preconceituosos. A gente tem preconceito. A gente não quer chegar perto do surdo se a gente não sabe Libras. Não, tem um surdo aqui, já me ligam. Quando tem surdo, tem um evento. Rafa, chegou um casal aqui, corre. Chegou uma pessoa lá, um casal surdo. Vai lá, corre. Ah, mas eu não sei Libras. A comunicação, o amor não tem fronteiras. É só querer. A maior experiência que a gente pode ter é quando a gente vai para outro país, que a gente não domina a língua e a gente dá um jeito de se comunicar, né? Então, assim, dê seu jeito, tire de você o preconceito e realmente a gente possa fazer diferença através de atitudes. Como eu falei, a barreira atitudinal é uma das piores barreiras. Não é ter um banheiro adaptado na igreja é muito fácil, ter uma rampa. E a barreira atitudinal? Porque está dentro de mim, de você, de nós, e romper essa barreira. E esse rompimento da barreira, ele é crucial mesmo para a questão da aceitação, né? Que é o que a Bíblia diz do amor ao próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Como que eu posso amá-lo se eu não aceito ele como irmão ou se eu não quero me aproximar? Como você disse, né? Quando a gente está em um outro país, não conhecemos a língua, não conhecemos a cultura daquele local, a gente dá um jeitinho, né? Eu acho que para dar um abraço não precisa de sinal, né? É só você chegar e abraçar, né? Você pegar na mão, cumprimentar, né? E isso já mostra para a pessoa o qual importante ela é para a gente, né?
Sim, sim, sim. Mas eu queria finalizar ensinando alguns sinais, pelo menos um Deus te abençoe para vocês. Que tal? Legal. É super fácil, tá? Vamos lá? Vamos. Na mão direita, que é a dominante, Pode tá? ser. Você vai fazer a configuração do D, letra D do alfabeto manual. Assim? Assim, assim. Isso. E você vai levantar. O movimento é esse. Deus abençoe. Letra A do alfabeto manual e abre a mão. Abençoe. Abençoe. Isso. Deus Deus te abençoe. te abençoe. Legal, muito bom. Isso é importante. Rafa, nós queremos agradecer você em nome de toda o grupo, né, de extensão curricular, por você dedicar o seu tempo em ceder a nós essa entrevista, né? Com certeza foi de grande valia para nós. Eu aprendi muita coisa aqui. Eu não tenho, no meu coração, não tenho preconceito, isso eu falo com o coração aberto, né? Mas eu sempre gostei de aproximar de pessoas surdas e amá-los e mostrar para eles o quão importante eles são. E hoje eu senti a necessidade de que eu preciso aprender mais sobre essa comunidade, né? De me dedicar mais em pelo menos mostrar não só com atitudes, mas interagir com eles dentro da língua em que eles entendem, né, que é a língua de sinais, né, e mostrar para eles realmente que eles são importantes para nós, né, são importantes para Deus, né? E eu vi que existe uma grande lacuna entre eu e eles ainda a ser percorrida, né? E eu preciso estreitar, criar uma ponte e atravessar essa ponte para chegar até eles. Eu creio que não é diferente com o irmão Beto aqui também, né? Esse sentimento eu creio que foi mútuo, né? E você conseguiu mostrar, pelo menos para mim hoje, o qual importantes são esses irmãos, né? Eu tinha uma noção e hoje eu vejo com mais clareza que a gente precisa avançar muito mais. Assim como estamos aprendendo teologia, precisamos aprender a língua de sinais para incluir esses irmãos dentro de nossa igreja. Aqui nós temos um irmãozinho, né? Ele é um adolescente ainda, e ele esteve ali na festa da igreja e ele viu irmãos ali fazendo, sendo intérpretes ali para os irmãos surdos ali da nossa igreja, e ele ficou fascinado e ele está ali na casa dele aprendendo língua de sinais e ele gosta disso, né? Então, isso se tornou mais motivador para mim também, né? E agora, com tudo isso, eu creio que nós vamos mudar a nossa realidade da nossa igreja para atrair esses irmãos também ao nosso lado. Então, Deus abençoe você, muito obrigado pelo seu tempo, que Deus te abençoe na sua caminhada, no seu projeto, na sua empresa, no seu ministério, né, ali na igreja. E eu creio que em breve nós vamos ter muito mais igrejas aí implantando a, a língua de sinais para que irmãos sejam acolhidos, sejam mostrados o quão importantes são para nossas igrejas, o quão importantes são para o Senhor Jesus. E é maravilhoso o trabalho de vocês e só tenho palavras de gratidão pelo seu tempo, pela sua atenção e por tudo que você tem feito por essa comunidade, né, tão esquecida nos últimos anos. Mas eu creio que, em nome do Senhor Jesus, daqui para frente serão alcançados ainda mais, tá bom? Tá bom, eu que agradeço, um abraço a todos os integrantes do grupo e espero que o conhecimento que eu transmiti possa realmente chegar quentinho no nosso coração para que a gente possa mudar as nossas atitudes e que a inclusão possa estar presente também nas nossas igrejas. Com certeza. Muito obrigado, viu? Tchau.